Bendizendo o nome do Senhor. Quero convidar a todos para nós lermos o texto da Bíblia que se encontra na carta do apóstolo Paulo, epístola aos Efésios. Efésios capítulo de número 5, verso de número 18. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, verso de número 18. Que diz assim a palavra do Senhor, que encontrou, diga amém. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por esta passagem bíblica onde o apóstolo Paulo, exortando, orientando, aconselhando, falando às igrejas, ele falou aos Efésios como eles deveriam andar, de que maneira eles deveriam se portar como servos de Deus, como servos amados. É interessante, irmãos, nós observarmos diante desse texto e entendermos a maneira como devemos andar na presença do Senhor. Hoje existem muitas pessoas que elas seguem as modas, elas seguem os dizeres que muitas vezes é colocado aí na mídia, nas redes. As pessoas elas vão seguindo os modismos das épocas, das gerações. Há pessoas que quando vê um famoso, ela fazendo um tipo de corte de cabelo, ela no outro dia já faz aquele corte de cabelo. Uma vez estava passando uma reportagem que um cantor famoso aí, dos anos 90, certa vez ele se arrumando para ir resolver alguma coisa na rua, ele esqueceu de desdobrar a calça. Ele estava vestindo a calça e dobrou a calça, deixou a calça dobrada. E ele saiu e esqueceu de desdobrar a calça. E andando na rua, resolvendo as coisas, com a calça, uma estava toda direitinha, a outra dobrada. E ele andando no meio da rua, quando de repente o povo começou a tirar foto, e o povo começou a ver aquilo ali e disse: aí, ó, mais uma moda está sendo lançada, esse cantor muito famoso, que agora é para você andar com uma calça direitinha e a outra dobrada. Aí no outro dia todo mundo está andando no meio da rua igual aquele camarada, porque as pessoas elas imitam o jeito de andar de outras pessoas. Só que nós temos um manual, nós temos uma palavra que diz a maneira como devemos andar. De que maneira? Com uma calça dobrada e outra não? Pelo amor de Deus. Se a gente for tentar imitar os famosos, irmãos, tem famoso aí que está pintando o cabelo de amarelo com verde, misturado com roxo, com vermelho, e no outro dia as pessoas tentam imitar aquilo. Mas na verdade o que eu quero trazer para a aplicação é: o apóstolo Paulo ele trouxe uma palavra para aquela igreja dizendo: ó, vocês têm um jeito de andar diferente, como servos amados de Deus. Aleluia! E aí nós vamos aprender aqui com a palavra do Senhor a maneira que devemos andar. Ele vai dizer na passagem que nós lemos, ele diz assim: ó, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos de Espírito. Então existe aqui uma direção para a vida de quem serve a Deus. De que maneira nós devemos andar? Andar na plenitude, andar no poder, andar no Espírito, andar na graça, andar na salvação, andar no amor, andar nos passos de Jesus. Aleluia! É dessa forma. Como nós devemos caminhar? Eu quero pedir gentilmente aos irmãos que abram a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 4, verso de número 1. De que maneira nós devemos andar? Que plenitude é essa que nós vamos andar? Veja comigo, Efésios capítulo 4, verso 1, vai dizer assim:
Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico a vocês. A minha tradução pode ser diferente da sua, mas tem o mesmo significado. Eu suplico, eu rogo a vocês, eu peço a vocês que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. De que maneira devemos andar? Andar de modo digno, de forma digna do chamado do qual nós fomos eleitos, atraídos, chamados por Deus, de forma digna. Deus, Ele nos chama a atenção por meio do apóstolo Paulo, falando com aquela igreja, e se estende até nós, dizendo assim: de que maneira eu quero que vocês andem na plenitude, não embriagados com vinho, mas cheios do Espírito Santo. E para andar cheio do Espírito Santo, você tem que andar de forma digna do chamado. Deus chamou vocês. Irmãos, muitas vezes a gente não está na lista dos homens, muitas vezes a gente não está na escolha dos homens, muitas vezes a gente está excluído daquilo. Mas só que eu quero que você saia daqui e saia alegre, porque você está na lista de Deus. Aleluia! O seu nome está escrito no livro da vida e você foi chamado e chamada por Deus. É o que importa, acabou. Porque, irmãos, pode ser que alguém não lembre de mim, não lembre de você, mas Deus se lembrou e mandou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por amor a nós. Não tem coisa mais, não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada. Estamos na lista de Deus. E aí, nós fomos chamados para um propósito. Nós fomos chamados, nós recebemos um chamado. Então nós devemos andar de maneira digna. Então, a gente tem que ver qual é a maneira que nós estamos andando. É digno ou é indigno? Porque, irmãos, existe uma coisa lícita e uma coisa ilícita. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Nós fazemos uma reflexão, todos nós. Aqui não existe um dedo apontador, porque tem pessoas que apontam as coisas. Não, apenas tem Deus falando conosco. Examine-se, pois, você a si mesmo. Não é bom, irmãos? O evangelho do autoexame. Quando nós mesmos fazemos um exame, nós mesmos dizemos: rapaz, eu estou andando de forma digna. Mas isso não me faz maior ou menor, mas me faz ser alguém chamado por Deus. Amém? Qualquer lugar que você for, não precisa nem abrir a boca. Alguém vai dizer assim: é crente. Nasceu com crente. Para estar com esse negócio todinho, é crente. É crente. Não sei se os irmãos já viram, tem um meme aí na internet que dois irmãozinhos, ele fala assim: chegue, João, Deus é aqui, João, olha só, João, quem está aqui, João? Não sei se vocês já viram. Aí quando o camarada chega para ver, ele diz: é um crente, João. Um crente está olhando para nós, João. Ele até com o Guilherme, rapaz, que está falando isso. É um crente, João. Irmãos, aonde nós formos, a gente anuncia que somos de Deus. Aleluia! Aleluia! Bora ter que se esconder. Estava Pedro lá, querendo, negando Jesus. Irmão, teve uma hora que a Bíblia diz que ele negou, espraguejando. Antes, quando Jesus estava falando e anunciando que ia morrer na cruz, aí todo mundo lá, aí Pedro diz assim: todos que estão aqui podem te deixar, mas eu vou até a morte. Mas Jesus olhou para ele. E Jesus, ele entende a gente. Jesus sabe que a gente é fraquinho. Jesus sabe que a gente não consegue sustentar muitas vezes o que a gente pensa. A gente tem até um projeto até bonito, mas a gente não consegue, porque a gente, sem ele, sem a força de Deus, a gente não consegue nada. Eu e você, nós estamos aqui porque Deus permitiu. Eu e você, nós estamos aqui porque Deus quer. Nós estamos aqui não é porque a gente seja forte, porque seja mais fiel, porque tenha mais poder, porque saiba falar, porque canta, porque prega. Não, nada disso. Porque pregar por pregar, falar por falar, papagaio por falar. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos por Deus. Você foi escolhido por Deus. Aí Pedro dizendo assim: todos vão me deixar, mas eu não deixo. Jesus disse: Pedro, para mim isso não. Hoje mesmo, quando tu grava o canto 3 vezes, você vai me ligar. Sei lá. Foi do mesmo jeito. Era Jesus levando chicotada, carregando cruz, irmãos.
E Pedro lá, lá esquentando, lá no fogo, com os serviçais, lá naquele lugar, com os servos lá naquele lugar, e o povo dizendo assim: tu és um deles, você é um deles. Ele disse: de maneira nenhuma. E teve uma hora que acabou assim, espraguejando negou. Aí quando ele negou, o galo cantou. E o olho de Jesus foi no olho dele. E naquela hora ele se lembrou. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. De que maneira nós devemos andar? De que maneira nós devemos caminhar? O apóstolo Paulo disse: de modo digno com o chamado que recebeste. Então, avalie o chamado que você recebeu. Tem gente que recebeu um chamado, irmãos. Recebeu um chamado poderoso. E não tem nada a ver com a igreja. Um chamado de ser pai, um chamado de ser mãe, um chamado de ser filho, um chamado de ser um professor, um chamado de ser um bom funcionário, um chamado, vamos para a igreja agora, um chamado de ser um servo de Deus. Então a gente tem que andar de maneira de acordo com o que Deus chamou a gente. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos para o segundo ponto. De que maneira nós devemos andar? Andar com amor, como Cristo vos amou. Efésios capítulo 5, verso de número 1. Veja comigo. Diz assim: ó, portanto, sedes imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2: e andai em amor. Andai de maneira digna e andai em amor. E aqui, irmãos, amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus com oferta e sacrifício com aroma suave. E aí, quando a gente toca nesse tema amor, irmãos, no discurso é maravilhoso, é lindo. A gente até cantar: o amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter. Bonito, né, irmão? No discurso, mas na prática, aí é onde Deus chama a gente a atenção. Amar como Jesus não é amar apenas de discurso, é amar na prática. Um trabalho como esse, um momento como esse, um culto como esse, irmãos, eu entendo quando os irmãos estão aqui por amor. Amor é uma dedicação, é um sacrifício. Você faz de forma incondicional. O que é? Qual é a condição para fazer estar? Qual é a condição para fazer o amar? Irmãos, amar uma pessoa que não dá trabalho é maravilhoso. Amar um filho, amar um amigo, amar um colega, amar alguém que não faz nenhum mal a gente, é maravilhoso, né? Só que quando Jesus chegou, ele pregava, Jesus pregando, tinha hora que o povo até achava que a pregação de Jesus era dura. Mas Jesus ele dizia assim: ó, o que é que vocês fazem demais se vocês amam quem vos ama? Eu quero dizer para vocês, se vocês perdoam quem é bonzinho com você, eu quero dizer para vocês, a partir de hoje, ame, ore e perdoe quem aborrece vocês. Aleluia. Glória a Deus. Não é pesado? Ser crente, irmãos, é pesado. Perdoar quem faz maldade com a gente. E esse perdão não tem nada a ver com você ficar chegando lá e ficar com uma amizadezinha profunda. Não tem nada a ver com isso, não, irmão. Mas libere essa pessoa do seu coração, tira essa pessoa da sua mente. Eu acredito que Deus está falando comigo agora. Aleluia. Tira essa pessoa da sua mente. Irmãos, tem hora, irmãos, que tem gente que faz raiva. Gente, não faz. Ou vontade de pegar uma pedra e jogar. Mas Jesus não quer. Jesus ele quer assim, ó. Se ele te der na face, oferece ao irmão. Isso é pesado. Glória a Deus. É o evangelho que não é mais pregado. É o evangelho que não é mais pregado. E aí, irmãos, cabe a nós, como servo de Deus, é claro que eu não vou aqui pegar, porque tem o apacentador, existe o apacentador, né? O apacentador é aquele que apacenta, é o pastor, né? Que apacenta, que cuida. O apacentador, e tem o apacentador. Esse aqui, irmão, só mete o pau. E não é legal. O que eu quero dizer para você é que nós podemos pregar o evangelho e falar do amor de Deus sem matar aquela pessoa. Você está entendendo? Tem pessoas tão, irmãos, que estão pensando no amor. Ele está pensando só no amor. Você quer quebrar? Você quer quebrar uma pessoa que está lhe fazendo raiva, que está fazendo ódio? Ore por ela. Quando você orar por ela, você vai ter amor por ela.
Mas não é uma oração com vingança, não. É uma oração com amor. Deus tem misericórdia dela. Ajuda essa pessoa. Essa pessoa está me perseguindo. Essa pessoa já demonstrou um comportamento que não é de cristão. Tem misericórdia da vida dela. Ajude ela. Abençoe ela. E, se possível, engorde ela. Pode engordar. Pode engordar. Deixar bem gordinha. Amém? Eu quero ver ela com saúde, com paz, com bênção, prosperando. Eu quero ver ela bem. E aí, para ela ver que o Senhor é Deus. Aleluia, Deus. O Senhor é Deus. Moça, eu já tive uma situação. 9 anos, irmãos, uma pessoa havia me maltratado mesmo, e ela me pediu perdão aqui nessa igreja. Ela veio, ela não era dessa igreja. Ela veio, rodou, e um dia essa pessoa chegou aqui e assistiu, estava com um culto aqui, estava cultuando a Deus conosco aqui no domingo. E aquela pessoa chegou e postou o carro dela aí, e quando aquela pessoa chegou, o culto maravilhoso, aquele culto abençoado, e de repente aquela pessoa chegou para mim chorando e disse: quero lhe pedir perdão por tudo que eu fiz com você. Aí eu disse: o que você fez? Eu fui maldade, eu fiz não sei o que, eu digo: homem, faz tempo que eu não perdoei. Depois de 9 anos, se eu não tivesse sido perdoado, depois de 9 anos você tem que pedir perdão. Depois de 9 anos, fique em paz, durma em paz. Faz tempo que eu lhe perdoei. Faz tempo que você não está na minha mente, não está no meu coração. Faz tempo que a menina saiu chorando daqui com uma mulher, saiu chorando daqui e saiu em paz, irmãos. E hoje a mulher passa no meio da rua, quando ela passa por mim, buzina, dá com a mão, eu digo: vá com Deus! Sai de perto de mim, vá com Deus, vá embora. Seja abençoado, está bem gordinho. Ore para Deus engordar ela. Ore para Deus abençoar. A Bíblia diz que Jó passou por uma luta. Jó, irmãos, pegou no caixão dos filhos. Foi prova, irmão. Tem gente que não está passando a prova que Jó passou, não. Mas a Bíblia diz que Jó passou. Jó com lepra, Jó se coçando, Jó sem comida, a mulher mandando ela amaldiçoar a Deus. Irmãos, uma prova grande. Eu ainda não passei por essa experiência de ver uma mulher me aperreando, não, prejuízo não. Mas deve ser difícil. Quem tem essa experiência, ore para Deus ter misericórdia de vocês. Amém? Agora o que eu quero dizer a você, porque é difícil, você na prova, passando luta, irmãos, e dentro de casa ainda tem uma abençoada que não está entendendo o negócio. Mas eu quero dizer para você que os amigos de Jó ficavam dizendo: olha, você está assim porque está em pecado, você está assim por isso e por isso, você está assim. Os amigos de Jó, tudo criticando ele, porque existem amigos e amigos. Amém? Agora o que acontece é que a Bíblia diz que Jó pegou e orou pelos amigos. Os amigos que criticavam ele, os amigos que julgavam ele, os amigos que, irmãos, que quem tem um amigo como os amigos de Jó não pensa em inimigo. Mas a Bíblia diz que ele orou. E sabe o que aconteceu? Na hora que ele estava orando, Deus virou para a vida de Jó. Você quer ver Deus virar as coisas, Deus mudar as coisas, Deus trazer de repente, Deus mudar a situação? Ore. Ore, vai por alguém. Esqueça um pouquinho da sua luta, que a sua luta é pesada. Mas tem gente que está com a luta mais pesada ainda. A luta está mais pesada. Tem gente agora que está reclamando porque não comeu. Tem gente que está reclamando porque não tem, não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. E graças a Deus, irmãos, ou bom ou ruim, nós estamos aqui dando glória. Aleluia. Nós estamos aqui sabendo que Deus está provendo tudo, Deus vai fazer tudo. Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer, porque Deus nunca abandonou a gente. Vamos orar? Tem gente que está precisando de oração, irmão Deus. Está precisando de mais oração do que a gente. Vamos usar um denominador comum. Nós chegamos a uma conclusão que existem pessoas que estão agora, nesse exato momento, que estão fazendo reflexão da vida. Sabe onde? Lá no hospital. Lá no hospital, com as paredes brancas, o teto branco, tomando soro. Aquela pessoa está fazendo reflexão da vida e está dizendo: bem que mamãe disse, bem que papai falou. Aquela pessoa está fazendo reflexão da vida e está dizendo: eu poderia ser mais grato a Deus, poderia estar em casa agradecendo pelo pouco, pelo muito, e estou aqui agora nessa situação.
porque coisa difícil é, quem quiser dar valor à vida, vá ali no hospital e passe meia hora, velho. Meia hora. Você vai ver como é difícil e como a gente está bem. Vamos agradecer a Deus. Vamos glorificar a Deus. E vamos andar no amor. E aí, irmão, essa palavra, eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. É Deus dizendo para mim agora: Anderson, não pregue só o amor, não. Não cante só o amor, não. Vive o amor. Ande no amor. Não é verdade? Glória a Deus, graças a Deus. Vamos adiantar aqui, irmãos. Glória a Jesus. Vejam comigo agora, Efésios capítulo 5, verso de número 8. Como é que nós devemos andar? Andar na plenitude, é andar de modo digno, é andar no amor como Cristo e é andar como filhos da luz. Glória a Deus. Verso 8 diz assim: pois no passado vocês andavam em trevas, vocês eram das trevas, mas agora sois luz do Senhor. Assim andai como filhos da luz. Filhos da luz. Não em trevas, mas a luz. E aí a gente tem que ver se as nossas obras, se o nosso comportamento, ele é luz ou ele é trevas. Isso aqui é uma palavra de exortação, de orientação, de sabedoria. O apóstolo Paulo falando para aquela igreja e se aplicando para nós. Como é que nós devemos andar? De maneira digna, no amor de Cristo e como filhos da luz, não filhos das trevas. Uma vez a gente era das trevas, na escuridão, a gente não tinha entendimento de nada, fazia o que dava na telha, desobediente a Deus, desobediente, e se maltratava. Mas hoje, Deus diz assim: andem como filho da luz. Vocês são da luz. Jesus, a Bíblia diz que Deus é luz. A Bíblia diz que, vós sereis a luz do mundo, o sal da terra e a luz, sal e luz. Sal e luz. Quando eu leio essa passagem, ser sal e luz, eu acho interessante. Do mesmo jeito que Jesus é luz, Ele quer que a gente seja luz. Porque Ele anda na luz, Ele quer que a gente ande na luz. E Ele diz: vocês são sal. Mas é um sal, não é um sal que faz mal. É o sal que faz bem. Porque tem um sal que faz mal. Vocês sabiam, né? Quem é dono de casa aqui sabe que se você salgar a comida, não tem um mundo que aguenta. E pode até comer porque está com fome. Mas a pressão sobe. E faz mal o sal demais. Então a gente não pode ser sal demais. Também não pode ser sal de menos. Porque Jesus diz na sua palavra que se o sal não salgar, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado e pisado pelos homens. Então não pode ser sal de menos, mas tem que ser sal temperado. Sal que salga para temperar. O sal tempera, o sal conserva, o sal naquele tempo purificava. O sal, Deus quer que a gente seja sal, e não apenas um sal no saleiro. Sal do saleiro, não, aquele sal que fica ali, serve só para aquele acabou. Não é só sal aqui. É bom demais e é maravilhoso ser sal na igreja. Eu já vi uns cantores sal, uns pregadores sal, um bocado de gente sabe, eu já vi já. Eu já saí de um culto uma vez, irmão, doente, porque foi sal demais naquele dia. Vocês acreditam? Foi muito sal? Era para ser só para temperar, para dar o gosto, para ficar gostoso. Era para ficar gostoso. Mas foi tanto sal, que jogou assim, que eu digo: meu Deus do céu, eu estou dando dor de cabeça. A pressão está subindo, eu vou morrer. Vou morrer, só demais. É muito sal. Os irmãos já passaram por essa experiência. Irmãos, a palavra de Deus, ela é verdade. Ela é santa. Ela é maravilhosa. Mas a gente tem que saber usar ela. Porque a gente abençoa e a gente, irmãos, com as nossas próprias palavras, a gente constrói e destrói. Não é verdade? Uma palavra sem sabedoria
uma palavra mal direcionada, uma má interpretação que eu possa dar da palavra, faz com que eu abata os irmãos e não venha. Tem que ser luz, tem que ser sal.